No coração da América do Sul, bem no meio das névoas e sombras de um mundo perdido, um xamã, num transe induzido por drogas, se comunica com o espírito de criaturas saídas dos nossos piores pesadelos. O xamã tem visões e sonha, e ora pedindo proteção para seu povo que está andando na floresta. A floresta em volta deles está cheia de animais potencialmente mortais. Mas os índios Piaroa reverenciam um, em especial no meio de todos os outros. A tarântula gigante. Os índios respeitam o perceptível. Tudo sobre esta aranha é formidável. Ela tem 8 olhos, garras de 2 centímetros de comprimento e pernas que podem tranquilamente chegar ao tamanho de um prato de comida. Ela caça no chão, principalmente à noite. Durante o dia, ela perambula sobre o piso de folhas da floresta, geralmente se apossando de tocas de roedores já abandonadas. A tarântula gigante não é a única criatura terrível que vive nesta parte do mundo. A jararaca é a cobra mais venenosa da América do Sul. Seu veneno causa paralisia, lentamente seguida de falência do tecido vivo. Suas vítimas imobilizadas morrem em agonia porque são lentamente dissolvidas de dentro para fora. O remédio local para a picada desta cobra é a amputação imediata da parte afetada. Apesar disso, a jararaca só atacará o homem para se defender. Sua presa favorita são os roedores que casualmente estiverem andando pelo chão. Ela está sempre procurando por comida, mas aqui nesta toca não há nenhum tipo de rato. A tarântula gigante é a aranha que tem as maiores glândulas de veneno. Não há nenhum registro verdadeiro de alguém que tenha sido picado por uma delas. Talvez ninguém tenha sobrevivido para contar a história. Desta maneira, ninguém sabe o quanto ela é venenosa. Mesmo assim, a possibilidade de vencer a jararaca numa luta parece pequena para a aranha. Em apenas 4 minutos, a cobra balançará a cauda pela última vez. A tarântula gigante produz uma grande quantidade de veneno, curiosamente semelhante ao da cobra, no que diz respeito ao efeito. Com a vítima lentamente se desintegrando, a aranha suga os fluidos nutritivos através da pequena boca parcialmente escondida embaixo de suas presas. Até mesmo o esqueleto da cobra, já despojado da carne, será enfim digerido e devorado.
A presa da cobra, uma vez mortal, agora oscila solta e impotente. Depois de 17 horas, tudo que resta da pequena cobra é sua pele murcha. Com criaturas como esta espreitando sem serem vistas na floresta, não é de se admirar que os índios procurem por orientação espiritual. Uma réplica em cera da tarântula adorna o chapéu cerimonial do xamã da aldeia. Enquanto estiver sob a influência do iopo, uma droga alucinógena, ele se comunicará com o espírito da aranha pedindo proteção. A droga é feita a partir do esmagamento das sementes de uma árvore local. A substância química ativa é absorvida pelo nariz. Logo, o xamã começará a ter visões. O xamã tem pedras penduradas nos braços para mantê-lo preso a este mundo, enquanto sua mente viaja através do universo espiritual. Os Piarua vivem na região central da Venezuela. Esta terra de névoas e altos picos inspiraram Conan Doyle a escrever O Mundo Perdido, seu livro de aventuras com histórias de tribos selvagens e animais pré-históricos. Nenhum dinossauro sobreviveu, mas a floresta amazônica é o lar de muitas criaturas arrepiantes do verdadeiro mundo animal. Aqui vivem criaturas que os Piaroa poderiam encontrar em qualquer dia de suas vidas. Poucas das espetaculares montanhas de Erenido foram estudadas. Desta maneira, quem sabe o que estará espreitando em seus platôs isolados. A maior da região chega a 1000 metros. É sagrada para os Piaroa e aparece em muitas de suas lendas. Eles a chamam de Wahari Kuai. Há milhares de anos, uma grande árvore carregada com todos os frutos da floresta crescia aqui. Os deuses mandaram um menino derrubar a árvore, de maneira que fornecesse alimento para todos os homens e animais que viviam sob a sua sombra. Quando um tapir guloso comeu mais do que devia, os deuses transformaram em pedra todos os animais e a árvore, como uma lição para todos. Os Piaroa atenderam a mensagem dos deuses e acreditam que, se pegarem apenas o que necessitam, o Wahari Kuai não só providenciará outro dia, como também os manterá em segurança. Eles dizem que o pássaro trombeteiro foi mandado pelos deuses como recompensa por eles cuidarem da floresta. Este pássaro, do tamanho de uma galinha, tem permissão de viver perto dos acampamentos indígenas em troca de alguns serviços. Eles ajudam a aldeia a se livrar de algumas pestes, especialmente cobras, como a jararaca. A cobra tem poucos inimigos, mas um pássaro trombeteiro pode matar as menores. Se a cobra for muito grande para ser pega, o grito de alarme avisa a aldeia sobre o perigo. A coloração da cobra confunde o pássaro e a camuflagem provavelmente salva a aranha.
Até mesmo a tarântula gigante é vulnerável a ataques. O pássaro trombeteiro tem pouca influência sobre a população de cobras e aranhas. Ele pode ajudar a controlar o número desses animais ao redor da aldeia, mas a floresta ainda os protege. Antes dos homens saírem para a caça, pedem que o xamã reze para protegê-los dos inúmeros animais selvagens que vivem na floresta. O chapéu cerimonial do xamã o ajuda a chegar até o deus que o animal representa. O efeito da droga ainda não acabou, e ele ainda é capaz de se comunicar com os espíritos. Os Piaroa caçam usando zarabatanas com setas embebidas em veneno. A floresta fornece todo o material necessário para a confecção de suas armas. Uma árvore local é usada para fazer a zarabatana e a haste das setas. Um dos lados da seta é enfeitado com algodão não cultivado, e depois a ponta é coberta com curare, um veneno mortal. O curare é produzido a partir da casca de uma trepadeira. Depois que a seiva é retirada, é aquecida lentamente até que fique com uma consistência espessa e viscosa. A réplica da tarântula gigante também se originou na selva. Ela é moldada numa substância muito menos perigosa, cera de abelhas selvagens. Os Piaroa encaram a floresta como uma amiga, mas eles sabem que toda relação de amizade requer respeito mútuo. Eles não podem tirar nada sem dar alguma coisa em troca. Os homens podem ficar fora durante 3 dias, mas levam somente suas armas. A floresta fornece tudo mais que eles precisarem. Apesar de estarem todos armados, os caçadores não dispensam a companhia do xamã para acalmar os deuses da floresta e trazer boa sorte. Quando não está em transe, ele também é um hábil caçador. Os Piaroa caçam uma grande variedade de animais, incluindo pássaros, veados, roedores e macacos. Eles são rastreadores experientes que podem se mover silenciosamente através da floresta, podendo assim chegar bem perto de sua presa e pegá-la de surpresa. Entre todos os animais, eles procuram por um em especial. Um muito perigoso, mas uma guloseima em particular. Primeiro, eles pegam uma presa muito menos perigosa para encher as panelas. Usar uma zarabatana de 3 metros de comprimento requer mão firme. Os índios dão tiros certeiros a uma distância de até 50 metros.
Os piaroas são exímios escaladores. Até mesmo um pássaro atingido no meio da copa das árvores raramente é perdido. O curare é tão potente que mata quase que instantaneamente, causando um violento ataque cardíaco. O veneno desaparece quando entra em contato com o calor e assim o pássaro pode ser comido com segurança depois de cozido. Os caçadores mexem um pouquinho a seta para retirá-la sem danos. Caçar requer tanto coragem como habilidade. Animais venenosos estão espreitando e observando em toda parte da floresta. E a cada ano muitas pessoas morrem por causa de mordidas e picadas. Mas ninguém foi morto por uma tarântula gigante. Ainda. Os Piarô acreditam que a sua fé os mantém a salvo e que os espíritos mostram às aranhas como ficar longe do caminho dos índios. Cada aranha tece muitos fios de seda que formam raios na entrada de sua toca, especialmente para detectar a aproximação tanto de inimigos como de presas. Com a armadilha armada, a aranha vai para o fundo da toca para esperar pelas incautas vítimas. Mas até mesmo uma aranha venenosa tem seus inimigos. Como muitas criaturas neste mundo perdido, a vespa caçadora de aranhas alcança proporções gigantescas. É um demônio alado que chega a alcançar o tamanho da palma da mão de um homem. A vespa caça as tarântulas gigantes não para comer, mas para ser hospedeira de seus ovos. Primeiro ela tem que atrair a aranha para fora de sua toca. Ela anda sobre a rede invisível de seda na entrada da toca, tocando no maior número possível de fios. A dona da casa caiu na armadilha. A vespa usa seu ferrão e paralisa a aranha, atacando a parte de seu abdômen. Quando a aranha está imobilizada, a vespa deposita seus ovos na vítima e a leva para um canto da toca. A aranha escapa de ser comida viva, mas as larvas da vespa se desenvolverão em seu interior. Quando a vespa não faz um ataque certeiro e permite que a aranha ataque primeiro, é ela quem sairá moribunda. As chuvas começam em abril. Nos próximos 5 meses, a área será inundada várias vezes por dia. Os córregos secos transformam-se em caudalosos e, quando rompem seus diques, inundam a floresta. As tarântulas gigantes vivem nas áreas que ficam acima do nível das áreas inundadas. Elas gostam de tocas secas, mas com clima úmido, e são mais ativas durante a estação das chuvas. Os piaroas sabem que as aranhas aparecem depois das tempestades e sabem exatamente onde encontrá-las. Os caçadores amarram sua caça no lugar alto para não correrem o risco de serem roubados por oportunistas, como o gato selvagem. Depois eles voltam para buscá-la. As chances de se pisar numa aranha na época das chuvas são muito maiores do que em qualquer outra época do ano. Como as aranhas aparecem principalmente à noite, os caçadores montam seu acampamento pouco antes do anoitecer. Eles já penetraram bastante na floresta, mas sua busca ainda não acabou. A tarântula gigante não pode viver sobre o terreno inundado, mas muitos de seus parentes que vivem nas árvores vivem na floresta inundada. Geralmente sobem nas orquídeas.
Poucos biólogos já se aventuraram a ir tão longe dentro da floresta amazônica. Muitas das tarântulas que vivem nesta região são desconhecidas para a ciência. Esta espécie já foi catalogada e classificada. O sistema aéreo de raízes das orquídeas proporciona às aranhas que vivem nas árvores um abrigo ideal durante o dia. A aranha comedora de pássaros é um tipo de tarântula e, a despeito de seu nome, ela caça insetos à noite e raramente pega presas com penas. Elas são venenosas e têm uma mordida feia, mas que não é pior do que uma ferroada. Os movimentos das vítimas em potencial transmitem vibrações sobre os fios de seda que levam à toca. Os pelos sensitivos das pernas das aranhas podem detectar o mais leve tremor. Algumas vezes as tarântulas ficam perambulando, mas geralmente elas esperam perto da entrada de sua toca pelas vítimas que chegam a uma distância mínima para serem agarradas. Para evitar atrair a atenção de seus inimigos, a tarântula gigante leva sua presa para o interior da toca. Existem poucos animais que se arriscam a seguir a aranha por 1 metro abaixo da superfície. Ela cobre o piso de sua toca com uma esteira de seda. Isso a mantém limpa e impede que formigas invadam a câmara trazendo doenças. Esta esteira também forma a base para o casulo de seda, que geralmente envolve a vítima como uma múmia. A aranha tece muitos fios de seda, ao mesmo tempo cobrindo o gafanhoto e prendendo suas extremidades no chão. Assim que a aranha injeta mais veneno, os tecidos internos imediatamente se dissolvem. A mortalha de seda bem apertada impede que o corpo do inseto se separe enquanto é sugado. As tarântulas gigantes se mantêm meticulosamente limpas, assim como a sua toca, para evitar contaminações por fungos e bactérias e ataques de formigas oportunistas. Uma casca murcha foi tudo que restou do gafanhoto e será removida antes do amanhecer. Agora, encoberta pela escuridão, a tarântula gigante sai da toca à procura de mais presas. Por toda a noite ela estará segura, já que seus maiores inimigos só são ativos durante o dia.
A floresta amazônica é o lar da maior serpente e também da aranha mais venenosa. As duas espécies são gigantescas, maiores que os monstros vivos do verdadeiro mundo perdido. A sucuri, que pode chegar a um comprimento maior do que 10 metros, caça nos rios e confia na água para suportar o seu peso. Como produz muito veneno, a aranha precisa beber água regularmente. Os piaroa temem a sucuri tanto quanto a tarântula gigante. Durante a estação das chuvas, a maior parte da floresta está inundada, o que obriga os índios a se juntar à cobra em seu elemento. Eles prestam atenção onde pisam. A sucuri não atacará a menos que seja provocada. Embora não seja venenosa, sua mordida é dolorosa e os ferimentos profundos infeccionam e levam a consequências fatais. A floresta fornece muitos remédios naturais, mas os piaroa não têm nenhum antibiótico. A sucuri é um estrangeiro adaptado a este mundo perdido. A cigana é outro. Como seus parentes do passado, ela tem a aparência de pássaros pré-históricos. A primeira vez que um filhote de cigana sai do ninho tem apenas uma semana de vida e ainda não sabe voar. Muitos filhotes poderiam cair no chão e serem vítimas de predadores, mas a cigana tem unhas rudimentares em suas asas e se agarra. Os filhotes usam estas unhas para andar sobre os galhos. Estas unhas rudimentares também são encontradas no Archaeopteryx, um de seus antepassados. Um desagradável personagem que pode ser encontrado nas fictícias aventuras do mundo perdido. A cigana não é nada ameaçadora. É estritamente vegetariana e se alimenta de frutas, flores e folhas. Aqui na floresta amazônica, o pássaro está cercado por uma grande abundância de comida. A cigana está extremamente bem adaptada à vida na floresta inundada. Os filhotes nadam com apenas alguns dias de vida e, com a ajuda daquelas unhas nas asas, são capazes de voltar para o ninho. Durante anos, o pássaro foi classificado entre as espécies primitivas. Agora, a ciência afirma que as unhas das asas são uma adaptação recente. Para os cientistas, a cigana é um mistério sem solução. Para os piaroa, uma fonte de alimentação. De vez em quando, os ameríndios pegam seus ovos, mas se limitam a pegar apenas um de cada ninho. Raramente eles caçam os adultos. Eles a chamam de pássaro fedorento porque produzem almíscar. Deste modo, os índios preferem se esforçar por uma presa mais saborosa. Os piaroa conhecem e entendem o equilíbrio entre os perigos e as dádivas da floresta. Eles caçam coatis, mas este parente sul-americano dos guaxinins tem um olfato apurado e é difícil de ser capturado. O coati usa seu focinho longo e sensível para procurar comida. Insetos, répteis, anfíbios e
aranhas. Este animal é muito jovem e nunca tinha encontrado uma tarântula gigante antes. E foi uma surpresa desagradável. A aranha se levanta para intimidar o máximo. Se isso não funcionar, ela colocará em ação os pelos especializados de suas pernas traseiras e de seu abdômen. Um fantástico mecanismo de defesa que para o ataque da maioria de seus inimigos. Como primeiro aviso, a aranha sibila como uma cobra, mas o coati não se intimida. Cada aranha tem mais de 1 milhão de pelos abdominais, cujas pontas têm um espinho. Uma simples sacudidela de uma das pernas de trás lança no ar milhares desses pelos, que quando inalados causam uma intensa sensação de queimadura. A dor desaparecerá em algumas horas, mas a lição foi aprendida. Este jovem coati vai crescer com um saudável medo da tarântula gigante. Provavelmente nunca mais atacará uma delas. A tarântula gigante tem um formidável leque de mecanismos de defesa, mas é uma criatura de natureza suave que só atacará se for provocada. Não é fácil ver uma aranha no meio dos arbustos, mesmo quando ela é grande. Mas com o xamã e sua companhia, os homens estão seguros para caçar na floresta. É preciso prestar atenção. O perigo também espreita na água, nos arbustos e nas árvores acima deles. Esta aranha comedora de pássaros não representa perigo, a não ser para os insetos. Mas ela não está atrás da libélula, algo muito mais perigoso a estar perturbando. Cobras venenosas representam um grande perigo, mas a cobra verde é inofensiva. Ela não come tarântulas, mas a aranha não está disposta a correr nenhum risco. Cair no meio de um rio não é nenhum problema para a tarântula. Ela pode andar sobre a água. Seus inúmeros pelos agem como flutuadores e suas pernas fazem as vezes de remos. Os piarou evitam todas as aranhas à sua volta, menos a mais perigosa de todas. Eles podem parecer imprudentes, mas na verdade encaram a tarântula gigante como um dos maiores presentes oferecidos pela floresta. Ainda criança, eles aprendem exatamente onde encontrá-las e como atraí-las de dentro de suas tocas. Eles sabem que as aranhas são sensíveis às vibrações, e eles são especialistas em imitar os movimentos convulsivos de um inseto se debatendo com apenas um pedaço de planta. Mas a aranha não é enganada facilmente. Se ela se sentir ameaçada, responderá com uma chuva de pelos, o que já é suficiente para fazer seu caçador se afastar, pelo menos temporariamente. Quando a aranha já está a alguma distância de sua toca, o caçador a prende no chão com 2 dedos,
e depois cautelosamente levanta todas as 8 pernas. Ele deve ter cuidado para não tocar os pelos do abdômen da aranha e em manter seus dedos fora do alcance das garras em forma de unha. As tarântulas gigantes são transportadas vivas no amontoado de pequenos pacotes. Uma folha serve de papel de embrulho e uma haste de planta serve de barbante. Antes do caçador amarrar a aranha, ele sopra suavemente os pelos abdominais que sobraram. O grupo de caçadores faz uma parada para o almoço no antigo cemitério. Por incontáveis gerações, este local é visto como local sagrado, onde os espíritos dos mortos protegem os vivos. Como seus antepassados, os Piarou ainda fazem fogo da maneira mais difícil. Acredita-se que a arte nestas rochas tem uma idade superior a 3.000 anos. Há evidências de formas que lembram aranhas, mas o simbolismo de muitos dos desenhos ainda continua sendo um mistério. Eles levam quase 5 minutos num trabalho extenuante para gerar o primeiro sinal de fogo. Sepultados na rocha estão os ossos dos antepassados e dos mortos mais recentes, deitados lado a lado para descansar numa fenda na base da montanha. Os espíritos foram condescendentes e a caçada foi boa. Os homens se preparam para saborear o seu prato favorito, aranhas. Eles a encaram como uma iguaria, mas não pegam mais do que o necessário. 2 tarântulas para cada um os sustentará até que voltem para a aldeia. Os Pierrot só matam as tarântulas pouco antes de cozinhá-las, para mantê-las mais frescas possível. É por isso que eles as amarram ainda vivas em pequenos pacotes. Elas representam um perigo em potencial, até que estejam mortas, e devem ser manuseadas com cuidado extremo. Somente quando não há mais nenhum sinal de vida é que os índios a seguram, e mesmo assim evitam tocar o abdômen. Elas não podem mais morder, mas seus pelos ainda são perigosos. Fêmeas carregadas com ovos são uma iguaria especial. Cada uma carrega aproximadamente entre 70 e 80 ovos, que quando assados no carvão viram uma omelete com sabor amargo. Os Pierrot tostam as pernas da aranha no fogo, chamuscando os pelos sobre as chamas.
Algumas batidas e eles se livram de qualquer pelo remanescente. Eles acham o tórax e as pernas as melhores partes, aparentemente têm gosto de camarão. Para os piaroa, ovos e carne de aranha são o equivalente a caviar e ostra para nós. Eles dizem que as aranhas são um presente dos deuses e que quando saem para procurar outro tipo de comida sempre encontram aranhas. Eles sabem que são perigosas, mas enquanto eles respeitarem seus espíritos, não serão picados. Elas são um alimento nutritivo e são deliciosas. Ao final da refeição, tudo que resta são as garras. Mas até mesmo elas não são jogadas fora. Devem ser o palito para dentes mais forte do mundo. Por causa das milhares de aranhas que escaparam dos caçadores, o perigo ainda não acabou. Mais impressionante do que a maneira como os piaroa se relacionam com elas é a maneira como elas se relacionam umas com as outras. A maior ameaça que uma tarântula gigante macho tem que enfrentar é a fêmea de sua espécie. Seu principal objetivo na vida é encontrar fêmeas receptivas e fertilizá-las. O macho se aproxima da toca de uma fêmea com muito cuidado. Ele pode detectar uma fêmea em sua toca através dos pelos especiais de suas pernas, que são sensíveis tanto para sinais químicos como para vibrações. As tarântulas não são imunes ao seu próprio veneno, e um movimento errado em algum momento do namoro poderia ser fatal. Ele gentilmente dá pancadinhas na fêmea para testar a sua reação. Parece que o truque é fazê-la entrar num transe. Depois, suavemente, ele a levantará para poder alcançar seus órgãos sexuais que se localizam na parte de baixo de seu corpo. É um procedimento que não pode ser feito com pressa. O macho está numa posição extremamente vulnerável. Este fez um movimento cedo demais e teve sorte em sobreviver ao seu erro. O objetivo do macho é transferir o esperma que ele carrega nessas pequenas bolsas marrons e sedosas para a fêmea sem ser devorado. A preparação para o acasalamento pode levar mais de 2 horas, mas se a fêmea não estiver disposta, ela matará e devorará seu pretendente. Mas se ele conseguir deixá-la numa posição confortável, ele procurará por sua abertura reprodutiva. Depois lançará seu esperma primeiro de um palpo e depois do outro. Depois de fertilizá-la, ele deve abaixá-la com suavidade e sair o mais rápido possível antes que ela recupere seus sentidos e tente atacá-lo.
Os machos atingem a maturidade sexual por volta dos 3 anos de idade e morrem logo depois, mas as fêmeas podem viver por 20 anos. Assim como as aranhas, sem dúvida alguma existem muitas outras criaturas para os exploradores encontrarem. Mas a descoberta pode ser o primeiro passo para a extinção. Alguns colecionadores do Ocidente estão pagando preços altos para um animal de estimação dos mais bizarros, a tarântula gigante. Um piaroa nunca será uma ameaça. Eles limitam sua colheita de maneira que nunca prejudique a população das aranhas. O xamã diz que quando toma iopo, ele vê demônios poderosos tentando roubar as aranhas deles. Ele ora aos espíritos para que levem esses demônios para longe. Logo chegará o dia em que ele ensinará as crianças da aldeia a usarem o iopo. E assim, quando ele morrer, pelo menos uma delas irá substituí-lo e cuidar das tarântulas. Ele ainda diz que fala com os espíritos da aranha e que sempre pede para que as façam mais férteis, para que possam se multiplicar e fornecer alimento para sua aldeia. Cada fêmea produz entre 70 e 80 ovos grandes que ela une com seda numa bola do tamanho de um limão. 80 dias depois de colocados, os filhotes eclodem dentro da casca do ovo. Eles ficarão ali por mais 24 horas, ou até que a seda se dissolva e o casulo possa ser quebrado. Por uns poucos dias depois de eclodirem, os filhotes ficarão vivendo de suas últimas reservas de gordura, ainda na toca da mãe. A responsabilidade da fêmea está terminada. Sua toca oferece alguma segurança para os bebês, mas ela não pode providenciar comida. Provavelmente a fome os forçará a dar seus primeiros passos sozinhos pela floresta. Rodeados por um mundo natural que contém tantas criaturas terríveis, os Piaroa desenvolveram uma religião que visa protegê-los, assim como aos animais com os quais eles dividem a floresta. Num raro exemplo de conservação prática sem interferência exterior, os espíritos espreitam entre os Piaroa e as tarântulas gigantes, assegurando a sobrevivência mútua num mundo perdido.